Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do TemaCast, o podcast oficial da SBTMO. Hoje nós vamos falar sobre um tema central na prática clínica atual, que é como avaliar o risco além da idade cronológica. Trouxemos dois convidados incríveis, super especialistas no assunto, que é a doutora Morgane Rodrigues, hematologista do Hospital Israelita Albert Einstein, e o doutor Fernando Barroso Duarte, presidente da SBTMO e hematologista do Hospital Universitário Walter Cantídio. Muito obrigada por terem aceitado o nosso convite. Minha mesma, Obrigada pelo Bia. convite. Isso, Obrigado. Morgane e Fernando. E esse capítulo eu acho muito importante porque ele fala das ferramentas onde você avalia as comorbidades, avaliação geriátrica, para você ir além da idade, né? E isso mudou toda a forma de fazer transplante nos últimos anos. Lembrando que a população está envelhecendo cada vez mais e muitas das doenças que são tratadas com transplante acometem principalmente pacientes com mais idade. Então, eu queria começar conversando pela Morgane. Morgane, até pouco tempo a idade era um divisor de águas na elegibilidade do paciente para um transplante ou não. Sempre foi um fator muito relevante na hora de você indicar o transplante. E o que mudou recentemente? Mudou muita coisa, Andresa. Assim, então, como você falou, a gente está em transformação, né? Nós estamos envelhecendo. Espera-se que no Brasil, lá em 2050, a gente já vai ter 25% da população acima de 60, 65 anos, e a gente vai ter mais doenças hematológicas, né? E a gente teve muita evolução em questão ao transplante. Então, a gente começa com a evolução de ter um transplante não mieloablativo ou de intensidade reduzida, melhora de todo o tratamento de suporte, melhor escolhas dos doadores, e isso permitiu com que a gente ampliasse para oferecer o transplante. E que muitos estudos mostraram também é que quando você ajustava pelos fatores, a idade simplesmente ela não era um fator determinante, né, que pudesse determinar que uma pessoa fosse ou não candidata ao transplante, e que teriam outros fatores que a gente teria que olhar para isso ser possível, né? E aí lá pelos anos de 2013, se não me engano, alguma coisa assim, começaram os primeiros estudos, né, que eles começaram a adicionar um olhar geriátrico nesses pacientes, e a gente começou a ver que realmente os pacientes eram diferentes e que a idade não era todo o peso que a gente colocava no momento de fazer esse tipo de decisão. E é isso que a gente está vendo. Então, aumentou no Brasil, né, de 2012 para 2023, a gente tinha 3,2%, a gente já está em 12%, 16%, e ainda a gente está atrás, porque na Europa, CBMTR, eles já estão com 30%, 35% da população acima de 60, 65 anos já transplantadas. Então, eu acho que isso realmente é um dado super importante que a gente precisa olhar com cuidado. Eu acho que além da avaliação da elegibilidade, né, uma avaliação geriátrica adequada, ela vai inclusive, uma vez aprovado a indicação do transplante, orientar até mesmo o desenho de todo o transplante, né, Morgane? Exato. Puxando o gancho da avaliação geriátrica, então, eu queria perguntar para o doutor Fernando como é que funciona, como é a aplicabilidade. Eu acho que é essencial, como a Morgan colocou, olhar o indivíduo através de uma idade fisiológica e não cronológica. Para isso, nós precisamos de ferramentas claras para que as pessoas possam usar no dia a dia e que possa ser usado não só pelo médico, mas que toda a equipe que trabalha, os residentes, os enfermeiros, multidisciplinar, que seja definido nas equipes quem vai fazer isso e que essa informação é obrigatória quando a gente vai discutir a elegibilidade. Tá? Então, acho que essa conscientização, esse reconhecimento da importância dessa ferramenta, eu acho que talvez seja a coisa mais importante para nós como um todo. Então, por exemplo, o mesmo uso do HCTCI, né, que é mais antigo e que usa 17 critérios, tá? E que vai olhando as comorbidades, ele evoluiu a despeito de ser baseado nos critérios de Charlson, onde havia a idade e as comorbidades, ele aprimorou, ele ampliou a sua área, mas nos últimos anos tem inclusive uma incorporação para fazer o HCTCI numa idade mais jovem, após 40 anos, né? E já incorporando outros aspectos
que possam dar mais informações. Porque qual é a grande informação que esses critérios têm que nos dar? É a respeito de non-relapse mortality, a mortalidade não relacionada, né? O que está ligado. Então, quando há o aprimoramento e quando ele consegue te dar mais informações sobre sobrevida global, sobre, por exemplo, doença do enxerto aguda, grau 3 e 4, enfim, mais informações que permitem que a gente consiga cuidar melhor desse doente, selecionar melhor esse doente. Agora, com a ciclofosfamida pós, que no nosso país, metade dos transplantes são feitos com ciclofosfamida pós, é um negócio impressionante, né? E isso, na verdade, a gente sabe que hoje eles também se adequam ao uso da ciclofosfamida pós de uma maneira de prever. Então, acho que isso introduz inicialmente e, obviamente, que traz aí uma série de outras questões, porque a gente percebe que não é só o HCTCI, o índice o risco de doença, o DRI, Disease Risk Index, a própria classificação geriátrica ampla, né, que a gente utiliza, inclusive com critério de fragilidade, que os europeus também usam, que é o CFS, o Critical Frailty Scale, você depende do que você vai incorporar no seu serviço, e na verdade o grande diferencial é você poder usar todas as ferramentas a seu favor para escolher e dizer, não, eu tenho segurança para transplantar esse doente. É muito difícil, porque há uma resistência muito grande, tá? O doente com 70 anos, com 65 anos, eles são doentes que requerem mais cuidado na internação, no suporte. Então, na verdade, eu acho que a palavra é olhar o indivíduo de uma maneira global, como se fosse um ecossistema, tá? E tentar entender onde é que a gente pode, porque o transplante, na maioria das vezes, é a única opção curativa desse indivíduo. Você falou, Fernando, que o objetivo principal deles é ser um balizador e para preparar o transplantador uma possibilidade de maior mortalidade não relacionada ao transplante. Mas me diga se eu estou errada. Muitas vezes, Morgane, esses indicadores também podem prever a maior chance de ter algumas complicações relacionadas ao transplante também, ou não? Sim. Por exemplo, maior chance de ter doença do enxerto contra hospedeiro. Isso também é possível através de algum desses scores? Eu acho que a maioria deles foi desenhado mesmo para a sobrevida global e a mortalidade, né? Eu acho que um dos que teve relação foi o HCTCI, né? Que ele Isso. teve relação com o GVHD agudo, né? E eu não sei se você quiser que eu já fale um pouquinho dos scores que a gente tem, Ah, sim. as, E se você tem as algum preferido? aplicabilidades. Então, assim, o que tem estudado, que tem se estudado por aí, né? Então, foi o score do IBMT, que é um dos mais antigos, que funciona quase como um benchmark, né? Ele é muito simples de ser aplicado, ele foi muito estudado, assim, quase todas as doenças hematológicas, mas é bom a gente lembrar que ele é sempre num contexto de transplante mieloablativo, né? Depois a gente tem o score PAN, né? Que é do pessoal de Seattle, que sofreu uma evolução, e ele inovou que, além daquelas coisas que a gente coloca, a idade, doença, questões do doador, ele colocou também coisas fisiológicas, por exemplo, função pulmonar, renal, função hepática, e com isso você conseguiu refinar melhor a forma que você vê esses pacientes, e ele conseguiu prever assim, todos os tipos de mortalidade, né? Quando se compara esses dois, o PAN ganha, tá? Porque ele é mais refinado, né? Mas ele sempre orienta assim, que a gente nunca use um só isolado, que a gente sempre tem que usar um combinado de ferramentas, né? E aí tem o HCT, que o Dr. Fernando já falou, depois a gente tem o DRI, né, que é de risco, e aí, agora, mais recentemente, né, foi desenvolvido esse score, o CHARM, mais nessa visão de idade fisiológica versus cronológica, né, na tentativa da gente, ele ser, digamos assim, superior aos outros scores. Vamos fazer um resumão e vamos utilizar esse novo score, né. E ele foi surpreendentemente melhor que o HCT, esse score. Ele incorpora variáveis, assim, além da idade, o HCTCI está aí dentro também. Ele vê questões biológicas como PCR, albumina, questão de cognição, performance relatado pelo paciente.
E além de ele conseguir predizer isso, ele conseguiu ver aqueles pacientes que eram considerados mais frágeis, eles tinham maior toxicidade no D+100, pioravam mais, eles tinham mais declínio cognitivo, mais declínio funcional. E não teve, nesse estudo deles não tiveram relação com o GVHD que você perguntou, tá? Desse score. E até o que eles viram que no GVHD crônico é como se tivesse menos, mas eles atribuíram como um bias, porque eles acreditavam que os frágeis morriam antes, então não dava nem tempo deles fazerem o GVHD crônico, né? E o interessante é que ele já tem uma calculadora online, que é recomendada, inclusive, pelo CBMTR, é só a gente colocar no Google lá, Charme, score, tananã, lembrando que para a nossa população não foi validada, que é a nossa ideia de trabalho fazer essa validação. Espero que saia logo esse trabalho que a gente consiga começar. Então, eu acho que é isso, assim, ó, se você falar assim, qual é o meu preferido, assim, eu esqueci de ter uma coisa importante, assim, da era da ciclofosfamida pós, né, que o doutor Fernando falou, né, eles também foram avaliados, esses scores, para saber se eles eram melhores. Então, eles compararam o EBMT, o PAN, o HCT, o KPS, e eles juntaram também o ISIX, que é aquele score que você vê a lesão endotelial, né, e aí o EBMT falhou miseravelmente, né, nessa avaliação. O PAN conseguiu só no primeiro ano, no segundo ano ele não conseguiu discriminar mais, e aqueles que mantiveram nos pacientes que usaram ciclofosfamida pós é o HCT, o DRI, o KPS e o ISIX, né? Então, aqui eu acho que a gente estaria bem na fita, porque eu acho que são dos principais que a gente já usa na nossa prática clínica, né? Independente se é ciclofosfamida após no A, contexto Aplo ou no contexto de MET? De todos, assim, De foram todos, 200 né? e poucos, Né? todos foram 200 e poucos Né? pacientes incluídos, aí tinha 10 em 10, 9 em 10, APLO, Não estavam interessa. mais ou menos bem divididos, né, nesse estudo aí. Então, assim, o que eles recomendam, assim, que não tem um preferido, que na verdade você tem que usar duas ferramentas juntas para te ajudar a refinar, né, desses pacientes para você fazer a melhor decisão. Então, acho que E quando seria você essa. olha os dados reais, né, o dado bruto, a sobrevida global desses pacientes idosos tem aumentado ao longo dos anos? Tem Assim, aumentado tem, em quanto? assim, tem estudos até de registro, né, do CBMTR, tem um estudo bem importante que ele dividiu por décadas e a gente vê claramente assim que melhorou a sobrevida desses pacientes no decorrer das décadas, né? E está até na discussão desses artigos, eles atribuem a evolução que a gente teve no cuidado, melhor doador, melhor condicionamento, melhores medicações para vírus, bactérias e experiências dos centros, né? Isso eles Mas relatam que é o grande importante. problema ficou cada vez ainda a recidiva, né? Você diminui a mortalidade relacionada ao É, transplante, mas a recidiva ainda é um calcanhar de Aquiles, né? A exato. recidiva é alta assim, o próprio trabalho brasileiro, com quase 500 pacientes, ele também mostra um bom resultado. Quando ele compara por décadas, ele mostra que houve claramente uma evolução, é interessante, e no nosso caso tem um viés que quando aumenta o aplo, piora o resultado de novo. Então, no paciente acima de 60 anos. Então, é um cuidado que a gente tem É que isso, ter. isso de novo tem que se detalhar muito, Fernando, porque a gente não sabe, inclusive, se escolher o árvore porque a doença é mais agressiva, a urgência do Né? transplante é maior. Realmente as populações são semelhantes e a única coisa diferente é o doador, né? Por isso que é muito importante a gente ter esses indicadores, essa análise, porque às vezes você está comparando coisas diferentes, né? Sim, sim, sem dúvida. Mas eu acho que, de todo modo, há uma preferência nacional por Aplo, tá? E Ah, por que que eu não quero discutir isso aqui? E que eu acho que precisa ter cuidado, porque eventualmente os doentes vão para o transplante Aplo sem nem pesquisa de doador não relacionado. E, sem tá, e isso é que algo que tem que ser discutido. E o único dado que tem na América Latina é esse trabalho do registro brasileiro mostrando que havia uma melhora, né? E de repente aumenta o aplo e piora um pouco de novo. Então a gente fica. Porque a grande questão é a história das infecções também, né? Que a gente está tentando olhar, porque a gente agora tá numa fase de rever esses dados que foram publicados
e tentar entender por que que a infecção é mais importante como causa de mortalidade e óbito até 100 dias e após 100 dias para os indivíduos acima de 60 anos também, tá? Porque no dado brasileiro geral é até 100 dias infecção, após 100 dias é recaída da doença, mas no indivíduo acima de 60 anos, ela permanece a infecção. Então, qual é que critério é esse? E a grande pergunta é aonde é que entra a doença do enxerto contra o hospedeiro? Então, a gente está olhando detalhadamente só nessa população para ver quem tinha DASH junto, quem não tinha, e para ver qual é a inter-relação, tentar ver, né? Porque, na verdade, o ideal seria um trabalho prospectivo que a gente não fez ainda e eu espero que um dia faça para tentar responder essa pergunta que é muito ruim para nós. A gente vai fazer, doutor Fernando, já tá escrito, só preciso sentar e terminar ele. Eu espero, Eu tô, pro- eu sinceramente. tô, eu tô, eu tô prometendo há algum tempo aí, mas esse ano vai sair de coração, assim. Eu acho que para o jovem transplantador que está começando, o que a gente está discutindo aqui é tentar avaliar o quanto o transplante ele é tridimensional, né? Porque se você tem um paciente idoso, ele tem comorbidade, ele não consegue ter um condicionamento mais intenso, ou você tem que abordar isso, e aí você tem que olhar para a doença, porque se a doença estiver ativa, você não pode fazer um condicionamento mais intenso. Como combinar tudo isso? E, obviamente, lembrar que o transplante ele sempre implica, no transplante alogênico, em um doador. Então, se o transplante tem alta taxa de mortalidade, a chance de sobrevida é muito baixa, você tem que pensar também que se ele está bem indicado. Atualmente existem outras formas, né, terapias-alvo, outras medicações que você pode não curar, mas fazer uma sobrevida digna para aquele paciente. Então, é uma decisão muito difícil, a gente precisa desses dados, desses estudos, da realidade brasileira, para indicar bem para aquele que precisa e aquele que vai se beneficiar. Eu deixo agora a palavra final para os nossos, aqui os nossos palestrantes, na verdade não é palestrante, mas quase foi uma palestra, né? Os escritores do capítulo, vocês querem fazer um fechamento, desse assunto, Uma por favor, mensagem-chave aí para os jovens. uma mensagem É, final que vocês acham importante. assim, a mensagem que eu teria que falar é que assim, a gente precisa olhar esse paciente idoso primeiro que ele tem essa chance, né, que a gente não pode negar. E a gente precisa olhar ele de forma assim, realmente é uma forma holística, assim, a avaliação geriátrica ela é holística, então assim, não apenas da questão da doença, a doença é das umas coisas que eu acho que a gente mais sabe, que a gente mais estuda, mas a gente não estuda tanto o paciente em si, né? Então, olhar todas essas dimensões dele é importante, emocional, inclusive o que ele quer, né? A gente não é acostumado, nós não somos treinados a ouvir o paciente, o que ele realmente quer e às vezes traduzir o que vai ser todo esse procedimento para ele, a ponto de ele conseguir fazer a melhor decisão para a vida dele. Então, acho que a mensagem seria: a gente precisa olhar para isso, a gente precisa usar todas essas ferramentas que a gente tem, né, para poder fazer uma melhor escolha para os nossos pacientes. Acho que e como o tema é questão da idade, né, não olhar simplesmente para a idade, como que a gente veio falando todo esse episódio aqui. Eu queria falar do score de risco Charme, tá? Que eu, quando comecei a ver e ler, eu fiquei extremamente animado, tá? E pela complexidade, pela amplitude, eu achei fantástico. E como ele incorpora aquele Montreal Cognitive Assessment, né, o MoCA, tá? Uhum. E eu comecei a fazer, cheguei muito entusiasmado, comecei a fazer aqui no meu serviço ano passado. Chamei o meu pessoal que faz a avaliação geriátrica ampla, digo, olha, eu queria que a gente começasse a tentar validar e ver como é que compara. E você escolheu uma faixa de idade, Fernando, a partir de alguma idade? Todos os halogênicos, a gente faz eu Independente da aplico. idade, não? Independente da idade, tudo que for halogênico eu faço, porque eu aqui tenho, Andresa, em torno de 20% das pessoas abaixo de 50 anos que não vão para o transplante por fragilidade. Então, Ah, na verdade, a idade não manda nada, quem manda é a fragilidade, tá? E aí, foi curiosíssimo, porque a enfermeira chegou para mim e disse, doutor Fernando, isso não vai dar certo, não. Porque a gente não consegue fazer que aquele indivíduo simples,
de pouco conhecimento, acompanhe e faça aquilo. Eu ia contraindicar transplante em todo mundo baseado no charme. É Aí eu que, até na brinquei. verdade, É, na verdade, o MOCA ele é mais sensível, doutora Fernanda. Isso é uma discussão até na pois literatura, é, que a pois gente é, usa, que é o Mini-Mental, né? Ele consegue, assim, digamos assim, ser é. melhor. E se você for aplicar o MOCA, você vai realmente ter Não, bastante você coisa eleva muito, alterada. né, a questão. É, Por exemplo, o cara é analfabeto, você fala para ele, desenha um rinoceronte. Ele diz, eu não sei o que é, nunca vi, não sei o que é rinoceronte. Então é mais ou menos isso. Enfim, é uma mensagem que a gente às vezes não tem como incorporar todas as maravilhas que não são nossas, tá? mas Na nós nossa vamos validar. realidade, tá? Eu acho que isso mas Morgane, duas coisas muito importantes. É diferente o perfil do doente da região sul-sudeste para o norte-nordeste e do público e do privado, tá? Nesse aspecto do cognitivo e de nível educacional. Então isso deve pesar. E a última Uhum. palavra, não quero me alongar mais, é que nós temos que nos preparar para transplantar as pessoas mais idosas e respeitar a questão fisiológica do indivíduo e não a idade cronológica. É isso. Os jovens, eu vou usar a frase do Nelson Rodrigues que eu adoro: jovens envelheçam, certo? Muito bom. Ai, E poxa, foi agradeço a ótimo, foi muito bom. participação. Então, eu quero Obrigada, que, gente. por favor, as pessoas que ouvirem o podcast, ouvirem essa conversa, vá para o capítulo, porque se foi boa a conversa, imagine como está o capítulo. Então, Imagine o capítulo. porque às vezes você, o que que eles estão falando, você vai lá, aí você vai, na verdade, é uma sementinha para se aprofundar nesse assunto tão importante. Muito Com obrigado, certeza. Fernando, muito Obrigado a obrigado, você, Obrigada, sempre um Priscila. Andresa. prazer, viu? Obrigada. Obrigado, um beijo, valeu. Tchau, Obrigada. tchau. Tchau.